Ô, pessoal, a gente vai fazer um passeio. Vamos dar uma relaxada. Vamos dar uma relaxada. Mais relax. Um passeio indoor, relax. né? Isolamento. Isolamento, indoor. Um lugar super bonito aqui na região metropolitana de Vancouver. A gente não vai dar o endereço? Não, é segredo, né? E a gente vai falar de um tema muito sério. A imigração vai diminuir? A imigração vai ficar mais difícil? Porque é o negócio seguinte, a gente está gravando isso no dia 31 de março de 2020. Há 2 semanas atrás, no dia 12 de março, sabe o que aconteceu? A imigração publicou um informe com as metas de imigração para os próximos anos. E olha só, isso foi antes de fechar a fronteira, foi antes, né? A gente tinha até gravado um vídeo no dia seguinte, né, do informe, ia pro YouTube, daí fecha tudo. Fecha tudo, né? Mas assim, o documento está no ar, a gente vai colocar o link para vocês darem uma olhada. Esse ano eles querem 341 mil imigrantes. No ano que vem, 351 e em 2022, 361 mil. Ok, aí você está falando, não, mas isso daí foi antes de dar todo esse problema. A gente não sabe. A pergunta é essa: vai cair? Vai reduzir? O que vai acontecer? Na atual instância, não tem como a gente dizer que vai diminuir ou não. Não há nenhum informe oficial se as cotas vão continuar as mesmas, né? Aí que tá, a gente entende, isso a gente já abordou esse tema diversas vezes no nosso canal, que isso que está acontecendo agora, lógico, não afeta a necessidade do Canadá precisar manter um crescimento populacional. Isso daí não afeta. Então você poderia até fazer uma análise. Não, então ó, a necessidade do Canadá por uma população mais jovem ainda existe. Porém, como isso vai afetar nos próximos meses em níveis de imigração e pro resto do ano, se a cota, se eles vão manter a cota e se eles vão conseguir atingir essa cota, porque o ponto é o seguinte, o que a gente pode ver que pode acontecer, às vezes é um backlog que eles chamam. Entendeu? Às vezes é um acúmulo de pedidos. De pedidos, que isso pode ser com que atrase que o número final desse ano seja menor, por exemplo. Porque eles continuam recebendo. Você pode continuar colocando o seu perfil no Express Entry. Exatamente. No processo federal no Canadá. Né? Aí, ó, não tem como prever a atual instância. Qualquer pessoa que fizer uma previsão não está baseada em dado nenhum. Mas vamos para um dado interessante. Olha só, a esperança. Ó, tem até um sol aqui. Tu viu? Eu falei esperança, vem um sol, né? Na crise mundial de 2008, a gente já falava sobre o Canadá em 2008, a gente já tinha site, o Vancouver para brasileiros, Canadá para brasileiros, a gente já tinha agência de intercâmbio. Você sabe o que aconteceu em 2008? 247 mil imigrantes em 2008. Na época era bastante. Aí você fala, 2009 vai cair. Não, tudo bem. Em 2009 iria cair por causa da recessão. 2009 teve mais, 252 mil imigrantes. A gente vai colocar o link para vocês darem uma olhada. Sim. E aí, ó, em 2010, 280. Resumo da ópera. Durante a recessão econômica mundial, de 2008 a 2010, a imigração só cresceu. Olha que coisa interessante. Ela cresceu, mas tem um porém aí que a gente vai falar no final do vídeo. Cresceu, mas algo essencial mudou na imigração. O volume continuou alto, só que teve algo que eles fizeram um reajuste. Vamos deixar para o final do vídeo, que isso é bastante interessante. Inclusive, né? Eu queria até jogar uma pergunta para quem... Porque a gente tá recebendo muita mensagem esses dias, a gente tá fazendo live, a gente recebe muita mensagem. Até... o que está mudando no Plano Canadá das pessoas? Eu acho que isso que é interessante. A gente vê, tem gente falando assim, não, eu vou atrasar um pouco. Ou o que a gente viu acontecer, que a gente vai comentar mais no final do vídeo sobre isso. Eu ajustei meu plano, né, a minha estratégia de imigração de uma outra forma, entendeu? Que eu posso executar da mesma forma, no mesmo tempo que eu preciso. Então a pergunta que a gente quer jogar para você, coloque nos comentários. Isso vai até ajudar outras pessoas que estão no Plano Canadá. Ó, aquela pessoa teve uma ideia interessante, entendeu? Qual é a alteração que você está pensando em fazer no seu Plano Canadá? Ou se tudo isso que está acontecendo se atrasou o seu Plano Canadá ou não, né? Coloque nos comentários. E se você não sabe o que fazer, no final do vídeo a gente vai comentar de algo importante. Sim. Desculpa te cortar novamente, Guilherme, mas antes até a gente manter no assunto recessão. A gente recebe perguntas assim, o Canadá vai ter vai ter recessão, o que vai acontecer? O ponto é o seguinte, existe uma chance da gente enfrentar uma recessão? Sim, existe. Uma coisa que você sempre comenta, Guilherme, é o seguinte. Isso, olha só que interessante. Se tiver uma recessão Mundial. Porque esse é um problema do mundo, não é um problema do Canadá. O que a gente está tendo agora é um problema mundial. Se ocorrer uma recessão mundial, o Canadá ele vai estar em uma melhor situação do que a maioria dos países. Inclusive o Brasil. Né? Ainda mais comparado ao Brasil. Entendeu? E eu lembro que nesses últimos anos, se não me engano, só no ano passado você comentou isso umas 2 vezes, que a pergunta que você jogou no ar no nosso canal do YouTube é a seguinte:
na próxima recessão, onde você quer estar? No Brasil ou no Canadá? Exatamente. Né? E aí, voltando em 2008, a gente já tinha agência de intercâmbio em 2008. A gente vendia um programa que chamava Estudo e Trabalho. Você estudava inglês, depois trabalhava. Esse programa não existe mais. E o que aconteceu? Nenhum cliente nosso teve dificuldade durante essa época de conseguir um estágio, um trabalho remunerado. Aí logo depois eu consegui uma oferta de emprego e eu migrei através da província. Durante essa época. Durante a recessão. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a imigração ainda mantém no ar essa previsão de alta. A gente tem aqui as estatísticas de imigração que mostram que mesmo em 2008, fazendo um resumo, né? Mesmo em 2008 a 2010, durante a recessão, a imigração só cresceu. Mas tem um porém que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, fato 3, isso é importante. Nas últimas 2 semanas, as 2 semanas infernais para todo mundo, para a gente aqui, para você no Brasil, o Canadá convidou quase 4.000 imigrantes através do Express Entry. Quase 4.000, foram 2 chamadas no total de quase 4.000 pessoas. Quer mais um dado? A gente ontem estava preparando, né? Vamos gravar uma pauta sobre isso. Sim. Dia 30 de março, a província de Saskatchewan convidou pessoas a imigrar. E no mesmo dia, a província de Manitoba também convidou as pessoas a imigrar. Só vou deixar a caminhonete passar, que eu não gosto de segurar as pessoas aqui. Você é um bom... parabéns, não, cara. Porque a gente tá gravando mais devagar, né? O Caio é um motorista muito gentil. Parabéns, cara. Parabéns. É um exemplo aqui pra... Não, é mentira, pessoal. O Caio geralmente ele é o que vai mais rápido. Essa que é a verdade. Então, ó, ontem tiveram 2 chamadas. Saskatchewan convidou pessoas a imigrar, Manitoba convidou pessoas a imigrar. Então, ó, e mais um dado para vocês. Durante essas 2 semanas infernais, o que aconteceu? Tem colheita agora, porque a gente está na primavera, né? O Canadá precisa urgentemente de estrangeiro. E isso ficou comprovado. Por quê? Não pode entrar no Canadá. Assim que fechou. Não pode entrar. Por isso que a gente está até aqui, ó. Olha só as fazendas aqui. Essas fazendas, elas precisam de mão de obra estrangeira para fazer a colheita. Estima-se que, no total, eles precisam de 60.000 pessoas. 60.000 pessoas. Só na província de Ontário, 20.000 trabalhadores estrangeiros para fazer essas colheitas. O que eles estimam é que 1/3 das pessoas que trabalham nessa colheita, nas colheitas, 1/3 são pessoas. Deixa eu só passar aqui. São estrangeiros. São estrangeiros, né? E o que aconteceu? O governo falou assim, pode entrar. Eu achei muito bom esse negócio do governo. O governo não pensou assim horas, falou assim, podem entrar. Então, olha só, mesmo com essa pausa, né, de poder viajar, etc., dezenas de milhares de trabalhadores estrangeiros entraram no Canadá na semana passada e na outra semana para poder ajudar na economia. Então, só para vocês terem uma ideia de como que o Canadá depende da mão de obra. Então, agora assim, ó, vamos fechar esse vídeo no seguinte ponto. Que lembra que a gente falou, o Canadá, o volume pode continuar alto, mas pode haver alguma alteração. Sabe qual que é a alteração? Sabe qual que é o ajuste? Durante a recessão econômica de 2008, 2009, aí 2010, o que aconteceu? O Canadá, ele continuou trazendo imigrantes, mas ele mudou os critérios de seleção. Lembra? A gente já tem podcast, a gente já gravou podcast que ainda está no ar. Vocês podem ir no nosso canal e ir voltando lá 2012, 2013, 2011, que a gente comenta sobre isso. O quê? A imigração começou a falar assim, ó, a gente está precisando agora dessas profissões. Essas profissões podem aplicar para o trabalhador qualificado. Lembra disso, cara? Sim, lembro. Foi uma grande mudança, né? Porque assim, a cada ano eles anunciavam uma nova lista. Lembra? Teve ano que tinha, sei lá, 50 profissões. Daí teve ano que foram 25 profissões, lembra? A lista de profissões do trabalhador qualificado. A gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas numa situação de instabilidade, você tem que se preparar. Você tem que ter esse conhecimento que a gente está te passando aqui no vídeo. E a melhor coisa é se preparar, porque a gente acredita que o melhor vai acontecer. Logo, logo isso daí vai passar. Mas esteja preparado. Sabe por quê? Não custa você seguir as nossas dicas. Qual é a primeira dica? Saiba onde morar. Saiba a cidade onde morar, entenda a diferença de custo de vida que tem no Canadá, saiba quais províncias oferecem as melhores oportunidades de imigração, quais são os programas de imigração, quais são os critérios de imigração e mais, quais são as profissões que hoje estão em alta e sempre vão estar em alta, independente de variações econômicas. Se você acompanha o nosso trabalho já pelo menos aí 1 ano, provavelmente você já viu a quantidade de vídeos que a gente colocou comentando a respeito de custo de vida em interior do Canadá. E eu tô falando mais alto porque o asfalto aqui, a gente entrou numa reserva ecológica, então o asfalto vocês podem ver que ele é mais... o trailer do Sonic, vocês viram o trailer do Sonic? Então, é isso que a gente tá na estrada eu ia falar isso agora.
peguem o trailer do Sonic, que a primeira cena do trailer do Sonic, que ele passa correndo numa estrada, é exatamente aqui, né? E que a gente comentava a respeito de você optar no interior do Canadá, porque o custo de vida é mais baixo, e agora mais do que nunca, com o valor do dólar, o que a gente vê que muita gente começou a fazer o reajuste no plano Canadá, foi, então ao invés de eu ir para um grande centro, se eu ir para uma cidade mais no interior, a gente não está falando para você ir para uma cidade de 10 mil habitantes, não. A gente está falando para você, assim, mais no interior do Canadá, ou você escolher Alberta, ou você escolher Manitoba, o Atlântico, o interior de Ontário. O interior de Ontário. Você consegue... Só essa diferença do dólar você consegue já compensar se você for para um lugar com um menor custo de vida, entendeu? E isso vai te dar uma folga, porque as pessoas às vezes não têm a noção de a diferença que faz você ter uma folga financeira quando você chega no Canadá. Porque pode ter imprevisto. Que nem agora. Exatamente, pode ter gasto extra, entendeu? Então imagina se nesse momento você escolheu vir para um grande centro como Vancouver ou Toronto e deu esse problema agora de você não poder trabalhar por 2-3 semanas. Se estiver no interior, às vezes isso não é um problema. Se você tivesse pode aguardar. Exatamente, tivesse uma reserva financeira, você poderia até ficar mais tranquilo, entendeu? Então, eu acho que essas dicas que a gente passou nos últimos anos, mais importante, assim, hoje em dia, mais importante do que qualquer outro momento que a gente vivenciou no Plano Canadá, por essa crise que a gente está tendo e também pelo valor do dólar e por uma possível recessão que o mundo inteiro pode enfrentar. Então as dicas que a gente deu nos últimos anos eram extremamente importantes, agora elas são urgentes. Volte ao nosso canal, comece a assistir os vídeos que a gente fala sobre as províncias, sobre as oportunidades de imigração, sobre o interior do Canadá, sobre essa questão de custo de vida. Eu acho que esse é o momento de você adquirir esse tipo de conhecimento. E o nosso canal foi o primeiro a falar sobre isso e é o que mais fala sobre isso. E a gente vai cair num buraco aqui na Rua do Sonic. Na Rua do Sonic. E tá chacoalhando o celular. Mas vocês podem ver, olha só que interessante. Já que a gente já tá no final, a gente já terminou a pauta? Já terminamos a pauta. Só por curiosidade, olha o até pessoal, o celular tá virando. Pessoal, eu vou segurar. Não, tudo bem, pode continuar. Tudo que a gente falou, eu vou colocar o link. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo. Tudo que a gente falou aqui é baseado em dados, não é achismo, não é chutômetro. E vejam bem aqui, a gente pode ver a quantidade de carros parados aqui nessa estrada. Quer que eu vou segurar pra você, cara. Que as pessoas vou vêm colocar o dedo aqui. Porque tem uma trilha enorme, super longa, que você pode andar por quilômetros. Então as pessoas vêm aqui, elas deixam o carro na beirada da estrada e elas vão na trilha. E depois dessa curva aqui é a cena inicial do Sonic, que vocês vão ver. Olha. E foi onde a gente gravou parte do 12 Passos para o Canadá, o nosso documentário que faz parte da área VIP. 12 Passos para o Canadá. Se você faz parte da área VIP, assista o 12 Passos que você vai reconhecer uns lugares que a gente sobe uma escada, anda numas trilhas, a gente gravou aqui. Então, inclusive você lembra que quando a gente teve uma vez que a gente veio fazer uma filmagem aqui, 2 anos atrás mais ou menos, que a gente teve que ficar parado uns 20 minutos porque eles estavam filmando. Se bobear, aquela era a filmagem do Sonic, porque lembra que tinha algo de exército? Pô, se eu soubesse eu pegar um autógrafo do Sonic, né? Eu quero um autógrafo do Sonic. Você lembra que a gente veio aqui, a gente ficou parado uns 20 minutos para eles moverem a cena, porque era um caminhão de exército passando aqui nessa estrada, que provavelmente era a gravação do Sonic. Olha só, o Sonic esteve aqui? O Sonic esteve aqui, ele correu aqui, nessa reta aqui. E o Mario Bros já esteve aqui? Não, o Mario Bros não teve. O Rambo já esteve aqui? O Rambo já esteve aqui perto. Perto aqui. Então é isso. Pessoal, gostou do rolê? Legal o rolê, hein? Bonito lugar, né? Rebenta no gostinho, não deixa de se inscrever no canal. A gente tá percebendo que a gente tem bastante audiência, mas a maior parte das pessoas assiste e esquece de se inscrever no nosso canal. E isso é muito importante pra gente. Olha, deixa eu ver, o barco vai descer. É o Sonic? Não, é o barco. Não, tá fechado. Olha, eles fecharam eles o barco fecharam. aqui. A gente vai fazer a volta aqui. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.